Arro, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para esse nosso encontro lindo de compartilhamento de conhecimento com o tema da quarentena terapêutica, né? Que o intuito é a gente fazer a união, unir, né, vários terapeutas de todo o país para compartilhar um pouco do volume de informações que cada um de nós carrega e que o universo nos presenteia, né? Quando escolhemos mergulhar nessa caminhada como trabalhadores da luz, como pessoas que escolhem, que decidem dedicar a vida a cuidar de pessoas como pessoas, nós emitimos, né, por ressonância, que é o tema que a gente vai falar hoje, informações, e tudo que a gente envia, tudo que vai, volta de alguma forma. E a gente recebe de volta os presentes do universo através de informações que nos auxiliam a ajudar as pessoas a ter um encontro de amor com suas respectivas essências perfeitas. E o objetivo de juntar os terapeutas é isso. Primeiro, unir, né, os terapeutas. Depois, conduzir, né, cada um de nós a compartilhar um pouco do que nós temos recebido de presente da vida. Queria trazer algumas, enquanto a gente está um tempinho, né, que algumas pessoas ainda estão entrando, trazer alguns avisos, né, tem muita gente se inscrevendo e pouca gente entrou na página do Telegram. Eu gostaria de convidar vocês a entrar, tá? Quando você se inscreve, você recebe um e-mail em resposta. Se não tiver na tua página principal, tá, pode estar no spam ou em promoções. Entra lá, entra na página do Telegram, onde a gente vai continuar compartilhando outras informações muito bacanas, que possam complementar, né, o que a gente não consiga compartilhar nas lives, né, tendo em vista que temos pouco tempo, porém, na página do Telegram, nós temos todo o tempo do mundo, né, todo o tempo disponível para trazer aquilo que todos nós precisamos, né, para viver uma vida leve, equilibrada, harmoniosa e linda. Que mais? Eu acho que é isso. No final da nossa live hoje tem uma surpresa, tem uma novidade. Ontem eu falei sobre os florais sonoros e hoje tem uma novidade final. Enquanto eu gostaria de convidar, de apresentar o Genuíno, o Francisco Genuíno, que é um terapeuta vibracional, é massoterapeuta. Ele trabalha com uma série de técnicas muito bacanas, e era um dos lugares que eu e a Inali nós iríamos para levar a formação Soma e levar a palestra de neurociência do som e de neuromagia holográfica, e terminamos, né, que o universo contribuiu para que o Café com Cura viesse ao ar, para a gente compartilhar o que a gente ia compartilhar de forma presencial, online, né? E o Genuíno é um homem de luz, é um homem que está há muitos anos nessa estrada, né? Eu tenho muito que aprender com ele, todos nós temos, e eu fiquei muito feliz quando ele aceitou o convite de estar aqui presente para compartilhar todo esse volume de conhecimento dentro da temática que a gente vai falar hoje, que é a ressonância do medo. Ok? Deixa eu colocar ele aqui. Boa noite, Genuíno. Olá, Celso, boa noite. É um prazer estar aqui com você, com vocês. Tudo bem? Tudo... Maravilha. Muita luz, né? Hoje é uma noite de muita luz para nós. Amém. Que assim seja. Genuíno, fala um pouquinho sobre você. Bom, eu trabalho com as terapias vibracionais, eu trabalho com a iridologia, a leitura da íris, e já faz algum tempo, como você falou, que eu estou na estrada terapêutica, né? Eu creio que todo terapeuta, eu diria assim, já nasce sabendo que é terapeuta, de alguma forma. Ele já se intui como terapeuta, e essa é a minha história também, aconteceu comigo, como aconteceu com você e com outros também, né?
Em algum momento da vida, nós começamos a ver Sim. um mundo diferente das outras pessoas, um mundo de energia cósmica, um mundo de energia de cura, de luz. E esse processo ele vai se fazendo, né? O universo vai nos levando, o universo tem uma inteligência muito grande, que ele nos direciona. E eu fui direcionado para ser terapeuta como profissão, porque muitos são terapeutas, mas não têm a profissão de terapeutas, mas são terapeutas, né? O terapeuta é aquele que traz o equilíbrio para as pessoas, é aquele que tem essa luz de saber que quando está perto dele, você sente uma calma, uma paz, um alívio das suas dores. Então, os terapeutas têm essa missão no mundo de trazer essa paz para nós e para quem está ao nosso lado. Então, minha história inicia-se aos 12 anos de idade, mais ou menos, ali. Caramba. Quando eu tive uma grande dor, né? A minha avó, que era minha mãe, faleceu, e eu experimentei uma dor muito grande pela perda. Rumi, aquele poeta, o grande poeta, ele dizia o seguinte: a ferida é por onde se entra a luz. Sem a ferida não se pode iluminar nem ser iluminado. Então, as grandes dores que nós passamos nos servem para nós vivermos intensamente essa luz. E foi ali que eu decidi que eu ia trabalhar para tentar, pelo menos tentar curar as pessoas que estavam doentes. Ela morreu de câncer. Então, de lá para cá, foi só um crescimento nessa busca pelo conhecimento, autoconhecimento, pelas terapias, pela harmonização, até me tornar terapeuta em 1998. Aí começou minha jornada profissional como terapeuta. De lá para cá até hoje, eu estou nesse caminho. Mas trabalhador da luz desde criança. Desde criança. Que bacana isso. É muito interessante isso, porque no meu caso eu precisei, desde criança também, que eu busco, né? Mas eu sempre fugi eu não sei se era o medo da responsabilidade de cuidar de pessoas, ou aquela velha crença de que a gente tem que resolver todas as nossas crises primeiro para depois começar a ajudar as pessoas, né? Que é algo que muita gente que está começando, né, com esse trabalho sente. E eu precisei ficar doente, né? Fiquei um mês de cama, e aí foi quando o universo falou: olha, tu não tem para onde correr não, meu amigo. Ou você dedica a tua vida a cuidar, né, a compartilhar, né, tudo que a vida te presenteou, ou você está fazendo o que aqui? Né? As pessoas costumam perguntar assim, qual é o meu propósito? Eu não sei qual é o meu propósito, isso aqui. Eu costumo falar para as pessoas algo que eu acho muito bacana, que é o seguinte: o nosso propósito ele se resume a amar e ser amado. Como a gente manifesta o ser amado e o amar, ou seja, compartilhar esse amor próprio, né, esse encontro com a nossa essência perfeita, ela se manifesta de várias formas. Né? A pessoa pode ser um policial, a pessoa pode ser um advogado, ou pode ser um terapeuta, médico, pode ser gari, pode ser o que for. Né? E ainda assim, onde quer que essa pessoa esteja, ela vai resplandecer essa luz, porque é quem ela é. Né? Então, é lindo isso, né? E esse trabalho que a gente está fazendo aqui é isso, né? Compartilhar esse amor que a gente tem recebido, né? Exatamente, porque é um amor muito grande que o universo tem e que, de alguma forma, nós conseguimos captar, né? Nós conseguimos perceber e sentir esse amor, e nós queremos levar para as pessoas também. Sim. Essa forma de entendimento do mundo, que é uma consciência diferenciada, eu diria. Porque nós percebemos que nem todas as pessoas têm essa abertura, né, para entender que nós temos esse amor dentro de nós, mas que também temos o medo, também temos a raiva, também temos a tristeza, também temos emoções mais densas, mas que elas são necessárias para a nossa autoproteção. Sim. E essas emoções, elas fazem parte do ser biológico que nós somos. Por exemplo, o medo, ele vai nos orientar para que eu não entre em lugares que podem me fazer mal, que possam ter pessoas que vão me prejudicar. A Sim. raiva, ela serve para que eu possa ter força para agir quando for preciso.
E a tristeza, ela serve para os meus lutos, as minhas perdas. Quando minha avó morreu, eu fiquei muito triste. Só que eu entrei num processo mais, eu diria, maior de perda. Eu entrei numa depressão. Foi uma tristeza além da normalidade, que não é saudável. E uma criança vivenciar isso deve ter sido bem difícil, não é, Genuíno? Isso, é bem difícil. E para um adulto também, né? Eu diria que a depressão é uma das piores doenças que existe, porque a sua vibração, ela cai muito. Sim. Então veio o nosso assunto hoje, a vibração do medo, né? O medo, a tristeza e as doenças que vêm a partir do desequilíbrio emocional, do desequilíbrio mental, do desequilíbrio de como eu vejo o mundo e eu vejo a vida. E isso nos traz pode falar. Não fala, termina. Termina, por favor. E isso nos traz a uma percepção que o mundo pode ser cruel, o mundo pode ser pesado, o mundo pode ser mau. Quando isso é uma projeção do ego dentro desse olhar das emoções mais densas. Mas as emoções, elas têm que ser equilibradas. Eu tenho que ter medo, eu tenho que ter tristeza, eu sinto a raiva, mas eu aceito. Eu acolho. Eu acolho. Eu acho muito bacana. Eu sinto. Eu acho muito bacana porque tem tudo a ver com o que nós falamos ontem, né, com a Fábia, que ela falou que o primeiro passo para a gente aprender a lidar com essa informação que vem através sobre a forma do medo é a gente acolhê-lo, né? Sim. Porque tudo no universo é energia, então tudo é informação em movimento. Então, o medo, assim como você falou, a tristeza, a raiva e uma série de outras manifestações emocionais, são manifestações energéticas, são formas inteligentes que se manifestam neurobiologicamente, né, com um objetivo específico, né, de trazer esclarecimento de alguma coisa que a gente precisa acolher, porque não dá para a gente negar, né, essas emoções. Negar é abrir mão de quem nós somos. E eu acho que o primeiro contato da completude, o primeiro passo da completude é entender que temos é escolher metade da gente, não a nossa completude, né? Não a nossa inteireza, a nossa integridade, né? Isso, exatamente. Então, o medo, ele vem para uma autoproteção. Só que o medo em excesso, ele já sai do equilíbrio dele, e nós entramos num processo de desequilíbrio do yin e do yang. Vamos entrar para a parte mais energética da coisa, né? Entrar para o que a física quântica chama de desequilíbrio quântico. Porque eu começo a projetar no mundo um mundo perigoso. Eu começo a ver que na minha esquina tem algo perigoso ali. Eu começo a projetar em toda a minha vida aspectos que vão florescer e aumentar esse medo, se eu não acolher esse medo. Então, eu tenho que observar o medo, observar que pensamento me traz o medo, qual é a parte do meu corpo que está reverberando o medo. É o tórax, é o estômago, é a garganta, é o pescoço, é a cabeça. Onde está esse medo do meu corpo? E acolher esse medo para que ele se dissolva, para que ele deixe o seu recado e vá embora. Mas existem outras formas também. A Maria Roneres aqui deixou a pergunta, né? Como se faz esse acolhimento do medo, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente. Primeiro, eu gostaria que você desse o olhar mais quântico mesmo do medo, né? E como que, de onde ele vem, né? Como ele se manifesta no nosso corpo, como você estava falando, que ele pode se apresentar de várias formas, de vários desequilíbrios, né? Sim. Né? E como isso ressoa. O medo é biológico. Isso quer dizer o quê? Nós trazemos da nossa ancestralidade. Os nossos ancestrais tiveram que se proteger muito nesse mundo. Esse mundo, para eles, era perigoso. Há 500 anos atrás, há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, o mundo era mais, eu diria, era mais escuro, não tínhamos tantas luzes. Então, as pessoas tinham muitas mensagens de medo. E esse medo passa de pai para filho. Nós temos uma parte consciente e uma parte inconsciente
o nosso sistema de crenças inconscientes é muito maior do que o nosso sistema consciente. Isso eu falo da mente. Eu falo cérebro, certo, como órgão, e falo da mente pensante, do objeto que pensa, aquela imagem do iceberg, né, que é uma parte fora e a maior parte dentro da água. Nessa parte dentro da água é o nosso inconsciente, que nós agimos através dele. Nosso inconsciente é quem manda em nós, na verdade. Eu não tenho escolhas, eu sou escolhido. E muitas vezes eu trago a informação de medo. Eu trago uma frequência de medo maior do meu DNA. Então, é daí que vem o medo, da minha ancestralidade. É daí que vem o medo em excesso, a raiva em excesso, ou a falta de raiva, ou o excesso de tristeza em algumas pessoas. Sabendo de onde vem o medo, eu posso observar e entender que minha família me traz essas informações. É informação genética. Talvez meu pai tenha muito medo, ou minha mãe, ou minha avó, ou meu avô. É a questão das constelações familiares, entender de onde vem isso. Eu não preciso, na verdade, entender totalmente, porque eu não vou lá para trás para saber, mas basta eu entender que eu trouxe medo dos meus ancestrais. Na fase embrionária também, a minha mãe, ela teve medo. A mulher grávida é muito frágil. Então ela tem muitos medos. E o medo passa também para o feto. Então nós crescemos, nós nos desenvolvemos no medo também. Medo do aborto, medo de não dar conta, medo, e agora, como é que vai ser? E se eu for o primeiro filho, eu carrego muito medo dentro de mim. Às vezes, todos os filhos trazem isso, mas os primeiros geralmente trazem uma informação muito grande de medo. São inseguranças. Aí vem o nascimento. A insegurança da mãe. Sim. Isso. E vem... Fala. E vem depois o nascimento, né? O nascimento também traz uma informação de medo para a criança, do 0 aos 7 anos. A criança, ela cresce num desenvolvimento onde ela não tem muita certeza de nada. Ela não tem muita certeza das coisas. Ela não tem capacidade cognitiva ainda para ter uma posição na vida. Então ela vai assimilando os medos dos pais, o medo da mãe, o medo de viver. Então, biologicamente, nós somos um ser humano que temos uma informação de medo, claro, desequilibrada. E algumas pessoas, para vencer o medo, elas começam a colocar muita coragem. Elas começam a se questionar. Isso é bom por um lado, mas por outro lado também pode não ser se não fizer da forma correta. Porque eu posso impelir minha coragem para vencer meu medo sem realmente estar trabalhando o medo. Eu estou colocando apenas uma informação maior de coragem, onde eu vou agir, eu vou reagir, mas não vou crescer nesse movimento. Não vou ter um crescimento como ser humano, vou ter um crescimento naquele momento. Eu não estou crescendo no momento presente, estou crescendo no momento futuro. Eu estou pensando o que eu vou fazer com esse medo. Então, eu posso criar esse mecanismo de autodefesa. E fica sempre colocando o medo debaixo do tapete. E o medo vai crescendo. E após os... Vai entrando em cena os desequilíbrios, né? A fobia, entra pânico, entra síndromes, entra uma série de bloqueios e conceitos de limites, né? Porque pelo que você está falando, é muito bacana, porque traz um senso de responsabilidade sobre o que nós fazemos com esse conjunto memorial que a gente traz no nosso DNA, né? Não só no DNA, mas como as interpretações que nós fazemos a partir dos 3 anos, porque até os 3 anos de idade a gente só utiliza o hemisfério direito do cérebro. Então, até os 3 anos a gente está só absorvendo como esponjinha, né? Esponja. Então, tudo que nossos cuidadores, amiguinhos, tudo que a televisão, e hoje mais do que nunca a internet diz, vira uma verdade absoluta, né? E aí isso nos traz algo muito bacana, que quem está no comando das nossas escolhas, né? Porque como o medo ele está sempre presente, a gente precisa entender de onde ele vem.
Então, pelo que você tem falado, ele vem de memórias, conscientes ou inconscientes. Então, quem está no comando são as nossas memórias. Se elas são equilibradas, nós alinhamos escolhas atuais de forma equilibrada. Se elas estão desequilibradas, como um processo, é um processo acumulativo, o primeiro desequilíbrio gerou uma interpretação de um novo desequilíbrio, e assim infinitamente, até que a gente desperta e precisamos fazer alguma coisa para sair desse conceito de limite, porque não somos uma partícula, não somos uma formiguinha, somos um campo de probabilidades. Somos seres infinitos, isso é a coisa mais linda do mundo, não é? Exatamente, exatamente. É a lei da unicidade divina. Né? Existem várias leis no universo e temos que entrar nessas leis mais superiores e sair dessas leis mais inferiores que nos colocam como vítimas. Porque muitas pessoas são vítimas dos seus medos. Eu tenho trabalhado com muitas pessoas que elas trabalharam como tratores da vida toda, passaram por cima de tudo. Pessoas corajosas, pessoas fortes, mas que aos 45 anos, aos 50 anos, começaram a ter medo. Olha que interessante. E esse medo levou para elas uma paralisia, que elas não conseguiam mais trabalhar como antes. Elas estavam sufocadas por um sentimento que elas guardaram, esconderam durante muitos anos. Elas não viveram seus medos, elas passaram por cima deles. E isso não é correto, eu diria assim. Não, na verdade, não existe nada correto, não existe nada certo, né? Mas é uma escolha. Às vezes a escolha é feita consciente, às vezes é feita inconscientemente. Então, essas pessoas entraram na lei da vitimização e hoje são vítimas do que não conseguiram trabalhar ao longo de suas vidas. Se a gente falar em termos de ressonância, eu queria que você primeiro explicasse o que é ressonância, né? Para depois a gente entrar na questão de que nossos pensamentos e nossas emoções, quando se juntam, né, elas criam uma interpretação, criam um padrão eletromagnético. E esse padrão eletromagnético vibra primeiro interiormente e depois se expande, né? Mas me explica direitinho o que é ressonância e como que os diferentes níveis de medo podem interferir na nossa realidade interna e externa. Ok. Ressonância é uma das leis da física quântica hoje, é uma das leis da acústica também, né, da física moderna e da física, vamos dizer assim, a física antiga. A ressonância é quando você tem uma vibração, tá? Vamos dar um exemplo melhor. O meu coração, ele tem uma vibração de 5 Hz, vamos dizer assim. Sim. Essa vibração organiza ele. Ele está organizado em 5 Hz. Só que ele começa a se desarmonizar para 4 Hz, para 3 Hz, ele começa a perder essa vibração nele. Eu posso causar uma ressonância harmônica de 5 Hz para que ele volte a entrar nessa ressonância e volte para o seu equilíbrio. Certo. Eu falei do coração, mas eu posso fazer isso com as emoções também. O medo, por exemplo, tem uma vibração, e essa vibração pode estar desarmonizada, o medo em excesso, ou a falta de medo também é um problema. Tanto o excesso quanto a falta é um desequilíbrio. E isso pode adoecer o ser humano. É como uma analgesia emocional, a ausência de medo? A ausência de medo é um desequilíbrio onde eu fico sem... Não é bem acho que a aplasia pode ser. É uma falta de ânimo, é uma falta de coragem, mas eu não ajo. Quando você tem esse desequilíbrio do medo, dentro da medicina germânica, você pode ter o Parkinson. Parkinson é um agir contra o medo, mas sem fazer um movimento. Então, eu paro. Eu vou parando. Eu posso me tremer muito, Parkinson, ou eu posso começar a perder os movimentos. Interessante. É o contrário. Tá? Né? Então, a ressonância é uma vibração. Se eu tiver uma ressonância harmônica, se eu jogo uma pedra no rio, ela faz aquelas ondas, né? Isso. Se eu jogo duas pedras, elas fazem uma pedra de um lado e uma do outro, elas fazem duas ondas,
Só que quando chega uma perto da outra, aquela pedra maior vai tomar conta que a onda é maior e vai passar por cima da outra. É uma ressonância desarmônica. Sim. No mundo que vivemos, nós temos uma harmonização de ondas e temos uma desarmonização de ondas. Geralmente, nós estamos mais na desarmonização do que na harmonização. A energia elétrica, por exemplo, você dormir com um celular do seu lado carregando, ele vai causar uma onda de desequilíbrio no seu biocampo energético. Então, ele vai ali, um dia, 2 dias, anos e anos, um dia você entra no desequilíbrio. Um dia, ele vence a resistência e desequilibra todo o seu sistema vibratório. Bacana. Foi explicado mais ou menos? Não, eu adorei. Não, porque, assim, dentro do que você falou, existe um texto, uma expressão de Serapis Bey, do mestre ascensionado, mestre Serapis Bey, e ele diz o seguinte, que estar separado da fonte é estar mergulhado na sopa de medo. Isso nos traz um start para a realidade de consenso. Porque ontem nós recebemos uma pergunta e eu falei para ele esperar para que você respondesse hoje, né, porque estava mais dentro do nosso contexto. Ele falou assim, por que é que as pessoas tendem a se conectar com mais facilidade ao medo, né, a padrões desequilibrados do que desequilibrados? E o que o Serapis Bey fala é bem interessante, porque está separado do espírito, está separado do teu centro, da tua essência divina, é estar mergulhado na sopa de medo, que é a realidade de consenso, que entra também no conceito também de inconsciente coletivo. Existe um campo que vibra dentro do padrão do medo, porque, como você falou, é histórico. E é acumulativo, ele vai se fortalecendo. Quanto mais medo as pessoas ressoam, mais ele se fortalece. Não é como uma egrégora, não é isso? Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, nós trazemos essa informação na nossa epigenética conductual. Já existe uma ciência chamada epigenética conductual, que diz o seguinte: se o seu bisavô teve uma emoção muito forte lá atrás, vamos dizer, há 150 anos atrás, seu tataravô, você pode ter essa emoção aqui sem ter passado pelas mesmas coisas que ele passou. E, geralmente, o que nossos avós passaram era muito medo. Eles tinham que se impor no tempo deles. Eles tinham que ser muito fortes. Eles tinham que duelar, muitas vezes, nossos antepassados mais distantes. Eles duelavam, eles tinham que sobreviver. E não era fácil. Então, nós trazemos também, muitos trazem mais, outros menos, essa questão dessa ressonância com esse medo. Na iridologia, tem sinais genéticos que mostram sinais de ansiedade e medos. Uhum. Que você já tem isso na sua genética. Você veio com isso. Mas meu pai não teve medo, minha mãe também não teve tanto medo assim, mas meu bisavô, lá atrás, meus ancestrais, podem ter passado por situações e eu herdei isso para mim. E geralmente nós passamos para frente também para os nossos filhos. Uhum. Por isso é importante que eu pegue esse presente e resolva. Uhum. Eu não carrego esse medo como algo negativo, e sim como uma ferida que a luz está mostrando, está clareando, eu estou vendo ali com a consciência agora, usando esse lado meu que é consciente, eu coloco uma ressonância harmônica e eu resolvo essa questão. Não apenas leve como meus antepassados fizeram. Uhum. Eu sempre estou vendo na minha frente o meu biocampo. Se eu tenho muito medo, eu vou trazer para esse biocampo, na minha lei da atração, situações que me levem a ter medo. Sim. Eu sempre vou trazer para a minha vida pessoas que, de alguma forma, me façam também experimentar esse medo. Sim. Mas isso é para que eu me harmonize. Uhum. Isso é uma mensagem, é um recado. Olha, você tem que resolver essa questão. É melhor resolver agora. O presente é sempre um presente, né, Genuíno? É sempre um presente. E é no presente que eu posso resolver essas questões, né? É sempre aqui e agora. É Sim. Vendo o que está vindo dentro do meu biocampo, na ressonância da minha assinatura energética, né? Nós temos uma assinatura energética que é ela que temos que resolver, ela que temos que trabalhar para que eu possa ter uma harmonia maior.
Ela também é que eu tenho que trabalhar nos meus interagentes. Essa coisa que você falou, né, do nosso campo, eu costumo explicar, falar para as pessoas sobre a nossa responsabilidade, sobre as emoções que a gente vibra, né? Porque os nossos pensamentos, eles são extremamente poderosos, mas são as emoções que qualificam os pensamentos. Então, se os dois não falarem a mesma linguagem, nada acontece, né? Como estamos tão mergulhados no automatismo, né? Estamos tão no piloto automático, e essa quarentena está sendo maravilhosa para as pessoas voltarem a si e fazer uma ressignificação das suas certezas, dos seus achismos, né? Porque as relações sociais estavam falidas, relações financeiras, relações socioeconômicas, ou seja, de todas as relação com você mesmo, com filhos, nos casamentos, o conceito de amigos. Existe uma série de princípios que estavam completamente falidos. Então, eu vejo essa parada como um presente. Mas o que eu estava querendo dizer, voltando à questão da ressonância, eu costumo explicar para as pessoas sobre essa responsabilidade que a gente vibra, que todos nós temos um campo informativo também. E nesse campo informativo, tudo aquilo que a gente vê biologicamente, como herança, está de forma energética em registros dentro desse campo. E nesse campo tem medo, que você falou, tem tristeza, tem raiva, tem todos os padrões emocionais nossos e de todos os nossos antepassados estão presentes nesse campo. E esse é um dos motivos das pessoas se identificarem tanto com medo, porque todo mundo tem medo. E aí, como as pessoas são alimentadas pelo seu foco, porque onde a gente foca a nossa atenção, a gente dá poder. E o que a gente dá poder afeta imediatamente a nossa realidade, não é verdade? Então, quando você vibra o teu foco dentro do medo, né, com o suposto nome de cuidados, né, de vamos com calma, e se não der certo, ou seja, calcado em outros medos que alimentam esse medo maior. E quanto mais você foca a sua atenção no medo, mais você vibra o medo. Como todos nós temos esse campo, quando você ressoa um padrão vibratório mental, emocional, ele ressoa internamente, depois ele se expande. Como todo mundo tem esse campo, quanto mais ele se expande, ele entra em contato com outros campos, como você falou, das ondas, né, das pedrinhas. As pessoas absorvem esse campo, essa informação que você ressoou, fazem um processamento dessa informação que entrou, potencializam, baseado nas suas próprias crenças e memórias e registros, e ressoam de volta, não só para você, mas para todas as pessoas que estão ao redor dela. E isso continua se expandindo infinitamente. Então, aquela história de que os meus medos é um problema meu, é uma grande balela. Porque os nossos medos, eles não dizem respeito só a nós, mas diz respeito ao todo. Porque tudo aquilo que a gente vibra, a gente interfere de alguma forma na realidade, né? E é essa a gravidade, né, do processo do automatismo. E a urgência do processo de autoconhecimento, né? Isso. E isso alinha bem com o que o Serapis Bey falou. Há um campo, uma sopa de medo, há um campo de ressonância, há um campo de consenso, onde o medo ele vibra muito mais forte do que outros padrões emocionais. Isso. Aí eu trago também aqui algumas leis do universo que correspondem também para o medo, que a lei da vibração, como você fala, o campo está no medo, vai vibrar nisso, né? Lei da ação, e as pessoas começam a agir de acordo com esse medo. A lei da correspondência, começam a experimentar coisas que tragam medo. Lei da causa e efeito, lei da compensação, lei da atração, lei da transmutação de energia, né? A lei da receptividade, a lei da polaridade, do ritmo. A gente começa a fortalecer esse campo do medo e ele cresce muito. A tendência dele é crescer cada vez mais, porque o medo vem para nos proteger. E como você falou, eu começo a criar desculpas. A minha ansiedade talvez seja medo. Eu começo a dar outros nomes ao medo. Insegurança, falta de vontade,
eu não vou fazer isso, essa pandemia vai ser um desastre. Começam a vir pensamentos, sonhos, pesadelos, tudo isso vão sendo fortalecidos nessa vibração, nessa onda do medo. E eu tenho que entender isso e sair dessa vibração para ir para a lei da unicidade divina. E já é uma lei fora do cérebro, fora da mente, essa mente egóica. E é isso que eu tenho que fortalecer durante a minha vida. É isso que nós temos que entender também. Aí vem as vibrações harmônicas. Se a gente pensar em termos práticos, o motivo do medo ele ressoar de forma negativa tão poderosamente é pela nossa falta de identidade. Não fazemos a menor ideia de quem somos. E o processo de autoconhecimento, para quem acha que é fácil, não é. É um desafio que você faz a você mesmo em levantar a bunda da cadeira desconfortável de conformismos e fazer alguma coisa que possa fazer diferença na tua vida e no teu campo, o que diz respeito a você, a tua família, a teus amigos e ao todo. Né? Então, a falta de identidade eu vejo assim como uma causa raiz de todos os nossos desequilíbrios, porque se nós entendêssemos quem realmente somos, não haveria fundamento para nenhuma manifestação de desequilíbrio, não é, Janaína? Exatamente. Esse entendimento é que é o mais difícil. Quem sou eu? Quem é você, Sam? Eu gosto de falar isso, né, que nós somos um campo de probabilidades. O que entra na questão da física, do conceito do universo holográfico, né? Que tudo é uma projeção holográfica e que todas as projeções, todas as possibilidades, todas as probabilidades já existem. Né? Por isso que o pessoal fala sobre multiversos, fala sobre realidades alternativas, sobre realidades paralelas, porque existem várias versões de nós, né? que eu costumo chamar de linhas temporais. Né? Algumas pessoas acham que nasceram para viver a mesma linha o resto da vida. Mas não. Só que não. Nascemos para uma grande aventura. E essa aventura, ela é calcada nas mudanças, porque tudo no universo ele é regido pelo movimento. Né? Então, a gente achar ou resistir à mudança é resistir ao nosso crescimento, à nossa ampliação e ao nosso encontro com quem realmente somos. Esse campo de infinitas possibilidades. Né? Assim como cada partícula. Se a gente usar, por exemplo, um elétron não é uma partícula. Um elétron é um campo de probabilidades. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Né? E ele só começa a mudar o seu padrão vibratório quando um observador entra em cena. Até lá, ele pode estar em qualquer lugar e vibrar dentro de padrões diferenciados completamente imprevisíveis. Assim somos nós. Enquanto estamos mergulhados no piloto automático, nós somos esse campo, sabe, que é elevado, que é conduzido pela nossa ignorância essencial, né? E nosso desafio, como trabalhadores da luz, é justamente auxiliar, né, as pessoas que ainda estão dormindo e a despertarem para essa busca. O que não significa que nós que estamos aqui falando já tenhamos trilhado o que precisa ser trilhado, muito pelo contrário. Quando a gente tira um bloqueio do caminho, outros surgem, até que a gente vai se aproximando cada vez mais da nossa essência, né? Que nas religiões fala de voltar para casa, né? Como é que essa ressonância ela se apresenta, eu falo em relação aos medos, né? Em termos práticos, no nosso corpo físico, né, e na nossa realidade. Vamos pensar na realidade em termos de relações, a profissão, né, e relações sociais, familiares. Ok. Vamos para a medicina chinesa, para a filosofia chinesa, né? O medo está ligado aos rins, está ligado aos ossos, está ligado aos olhos, e está ligado ao gosto amargo na boca. Amargo que eu falo é um gosto não muito bom. Então, biologicamente falando, o medo está ligado a algumas doenças também. Nós já sabemos que o indivíduo ele está com muito medo, ele vem com essa ressonância do medo quando ele tem artrite, artrose, Parkinson,
Alzheimer. Você vê que são doenças ou patologias que depois dos 60 anos começam a surgir em algumas pessoas. Algumas antes, mas a maioria depois dos seus 60 anos. É o medo da morte. É o medo de ter feito de não estar vivendo uma vida com força. Uma vida com força é uma vida com significado. Então, quando isso não acontece, você começa a endurecer os seus ossos, artrite, artrose, dores nas costas. Isso é um aspecto do medo. Pedra nos rins. Né? Para a gente, pedra nos rins está ligado muito à questão de falta de dinheiro ou de não saber como vai ser minha vida agora. E agora? Como é que vai ser minha vida? Eu perdi meu emprego. Vem uma pedra nos rins para a pessoa. Biologicamente aparece uma pedra ali ou aparece um problema renal. Então, o medo, ele nos trava, ele nos prende a adoecimentos que o corpo fala também, a questão do ciático também, dores ciáticas, aquela dor, a ciatalgia, você não consegue colocar o pé no chão, é medo também. Então, se a gente for ver, o medo está em lugares que nós nem imaginamos, mas é um reflexo do medo no corpo, o corpo falando. É o corpo se comunicando, dizendo, olha, eu estou com medo. De quê? Eu não sei. Se eu não resolver o medo, eu resolvo a problemática ali com remédio, com alguma coisa, mas depois volta. Porque você não resolveu a questão interior. Você não se resolveu com essa emoção do medo, né? E o medo também traz para a sua vida pessoas que vão lhe meter medo ou vão lhe causar situações que você vai ter perigo. Por exemplo, você vai estar num carro, você é carona, o indivíduo de repente entra na contramão e o carro bate. Isso traz medo. É uma ressonância desse biocampo e se eu não resolver, eu sempre vou criar situações de medo. Eu tenho pessoas que eu conheço que já bateram o carro mais de 10 vezes. Caramba! Isso não é normal, né? Alguma coisa aí tem por trás. Eu diria, é medo. Só que a pessoa tem que querer trabalhar esse medo, tem que entender isso, ela tem que aceitar também. Né? Tem uma senhora que eu conheço que está entrando no Alzheimer agora. É o medo de ter aquela situação para sempre na vida. É o medo de ser excluída da vida dos filhos. Então ela vai entrando num processo, eu não quero ver mais isso, eu não quero lembrar mais disso. Vai entrando no Alzheimer. Claro, isso é a nível inconsciente. Ninguém entra numa doença porque quer, né? Sim. Algumas pessoas até podem entrar, mas a maioria não. Então, vendo por esse lado, se eu não trabalhar numa frequência harmônica, essa frequência harmônica tem que ser de fora para dentro, mas de dentro para fora é essencial também. Eu tenho que trabalhar esse autoconhecimento. Eu tenho que entender esse medo. E eu tenho que aceitar, porque muitas pessoas não aceitam que tem medo. Elas dão outros nomes. Não, isso é uma insegurança, é uma ansiedade, é apenas uma preocupação com o futuro, não é medo. É medo em um grau, às vezes, até superior ao que ela pensa que é. Então, como você falou, nós... Como se o medo, as pessoas se sentissem, fossem ser taxadas como fracas, ou como menores, ou como não capazes, né? Um medo de não se sentir capaz de lidar com situações específicas, já gera esse medo de ter medo, né? Exatamente. Uma mãe de família que cuida de 5 filhos e entra num processo onde ela tem que fazer um esforço para continuar continuar tendo aquela renda, ela pode começar a ter problema de coluna, problema na cervical, dores nas cervicais terríveis. Isso é o medo entrando em ação. Bacana. E vamos para a pergunta da Maria Roneres aqui. Como faz esse acolhimento do medo? Então, tem alguma técnica prática assim, para ajudar as pessoas, Benjamin? Tem várias técnicas, né? Assim, não dá para falar todas as técnicas. Mas uma muito boa. Simples, né? Uma coisa bem simples. Primeiro, quando você perceber que é medo, perceba qual foi o primeiro pensamento que veio para você. Quando você perceber o pensamento, escreva esse pensamento. Tome consciência dele. Depois observe no seu corpo,
observando a sua respiração, observe qual parte aquele medo, quando você tem aquele pensamento, ele está reverberando. É no seu tórax, é no seu estômago, na sua cabeça, nas suas pernas. Quando você encontrar esse lugar, põe a mão nesse lugar, sinta esse medo, respire profundamente algumas vezes, sentindo esse medo, observando esse medo, sem julgar. A nossa mente, ela quer brigar. A nossa mente é lutadora, né? Nós viemos de épocas de luta. Lembrando que nós tivemos que sobreviver até agora. E alguns impulsos é muito importante. O medo é um deles. Se eu não acolher esse medo, colocando a mão nele, sentindo esse medo, observando aquele pensamento, e eu posso falar com ele também, eu posso dizer, olha, eu sei que você veio para me ajudar, eu sei que você está aqui por uma boa causa, eu sei que você não quer fazer nenhum mal para mim, eu sei disso, eu lhe acolho, eu lhe recebo, respire, e faça isso tantas vezes ele vier para você. Você vai se harmonizando com essa frequência, conversando com o corpo. Lindo. E esse medo vai se harmonizando e ele vai se equilibrando. Uhum. E vai chegar um momento que você vai perguntar, cadê meu medo? Onde é que está aquele medo que eu gostava tanto dele? Esse é um fator interessante, né? Às vezes a gente se identifica, né, com alguns medos, né, como se eles trouxessem a sensação de segurança e de controle, né? Tipo, eu tenho alguns medos e graças a esses medos eu sofro menos, ou eu erro menos. Mas até que ponto a gente erra menos ou deixa de viver? Isso. É se perguntar isso também. E nós ficamos viciados em emoções negativas também, né? Nós ficamos viciados no medo, viciados na raiva, muitas vezes. Claro, isso inconscientemente. Nós temos neuropeptídeos, que são moléculas emocionais, e quando eu tenho ela muitas vezes, eu quero ter mais daquilo. Eu faço tudo para ter medo. Eu faço tudo para ter aquela emoção novamente. E não é para fazer isso. Pelo amor de Deus, não façam isso. Eu acho muito bacana isso, porque na semana passada nós fizemos a quarentena sem medo, né? E no primeiro dia, eu falei para as pessoas que, para começar, somos todos viciados. As pessoas, oi? Como assim? Sim, somos viciados por adrenalina, por noradrenalina, por serotonina, por dopamina. Como não temos consciência de como trabalhar com esses elementos estruturais de forma equilibrada, nos viciamos nele. Então, quando você tem uma primeira experiência de pico, né, de algum desses neurotransmissores, você quer vivenciar novamente. É mais ou menos o que acontece com drogas e com outros vícios, né? A gente quer a mesma experiência que tivemos a primeira vez. Isso não vai acontecer. Só que isso a gente vai fazendo inconscientemente e se torna viciado em estar desequilibrado. Exatamente. Nos viciamos também nisso. É outro aspecto também importante a gente entender também, que nós nos viciamos nessas emoções, né? E vamos causar desequilíbrios. Então, bacana. É isso. Tem esse exercício que a gente pode fazer e decidir também nos colocar em situações onde eu não vou precisar mais daquelas emoções de medo, nem daquelas situações, nem daquelas pessoas que me fazem passar por aquilo. Mas é uma decisão mesmo, eu tenho que decidir e tomar uma atitude para não ir mais buscar aquilo que eu não quero mais, que eu não preciso. Genuíno, a Alice aqui, ela falou, é sensacional essa relação dos males físicos com o medo, muito esclarecedor. A gente tem alguma dica para as pessoas se informarem mais sobre isso? Porque, assim, na formação que eu dou, eu desenvolvi o mapa das emoções, né? Mas a pessoa teria que fazer toda a formação para ter acesso a essa informação, porque eu não tenho esse material separado. Tem alguma outra fonte que o pessoal possa buscar? Assim, a medicina germânica eu gosto muito também. Na internet tem muitas informações sobre a medicina germânica, onde ele faz essa associação do ser biológico, das emoções biológicas e dos adoecimentos que elas podem ter a partir de experimentar essas emoções de uma forma impactante. Não é o tempo todo, mas tem um momento que você experimenta a emoção de uma forma tão impactante que
todo o seu sistema já entra no processo de desequilíbrio. Se nós colocar no Google medicina germânica, vai encontrar muita coisa. Eu também tenho um treinamento chamado treinamento bioemocional, onde eu também explico isso. Nós trabalhamos também as emoções a partir desse olhar da medicina germânica também. Bacana. Eu ia falar alguma coisa agora, terminei esquecendo quando você falou da medicina germânica, porque eu sempre tive vontade de me informar mais, né? Eu sei algumas coisas, mas nunca cheguei a mergulhar de verdade, porque eu estava muito focado no desenvolvimento das formações da gente, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente pensa em termos de como o universo funciona, né, e como os padrões de energia eles se manifestam, a gente pensa em cordas vibracionais, que tudo no universo ele funciona através de cordas vibracionais, e a velocidade com que essas cordas vibram, né, determina se ela vai se manifestar como estado gasoso, físico, como emoção, como o nosso corpo, como moléculas, ou seja, de todas as multiformas como o universo se apresenta, né, em todas as esferas da existência. Eu falo em termos de padrões vibracionais. Então, tudo que vibra canta. O medo, ele canta também? O medo, existe o som do medo, né? Que é o grito. O grito... tudo no universo tem um som, né? Tudo no universo tem uma frequência vibracional que tem um som. E o medo também tem um som. Eu não sei qual é o som do medo exatamente, mas eu sei que o grito, como diz na medicina chinesa, é o som do medo. O medo está no grito. Então, se você... Outra técnica interessante também é você respirar profundamente e, ao exalar, você fazer um murmúrio. Se conectar com o medo e colocar uma parte desse medo para fora, não para ele ir embora, mas para equilibrar o excesso. Todo o excesso é desequilíbrio. Tá? Existem frequências musicais que também trabalham medo também. Existem cores que trabalham medo. As cores também são frequências, né? Frequência de luz. Então, o azul trabalha o medo, o escuro, o preto trabalha o medo, na frequência do medo, né? Essa frequência, pânico, né? As emoções mais pesadas, digamos assim, que nós não conseguimos segurá-las em nossas mãos sem querer soltá-las. Então, as cores, os sons, alguns alimentos também trabalham o medo. Os alimentos são frequências também. Sim. Qual é um alimento bom para o medo? Na medicina ayurvédica, aí vamos para outro lado, lá, eles falam que o arroz, fazer uma dieta de arroz branco melhora o medo. 3 dias, uma monodieta de arroz branco. Que interessante. Você limpa o medo de você. Que lindo. A Maria Roneres aqui está perguntando se o medo também tem odor. Tem um cheiro também, né? Um cheiro de putrefação. Os cachorros sentem o medo no seu, né, na pessoa que está próxima a ele, sente o medo e a raiva. O cachorro ataca quem tem medo, ele sente o cheiro. Sim. Então nós exalamos, né, nos nossos poros as emoções com seus cheiros também, seus aromas, seus odores, seus sabores. A saliva também, salivamos quando temos medo também. Então realmente é autoconhecimento. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ontem um rapaz também me perguntou, na verdade ele perguntou depois que eu postei o vídeo, né, da live de ontem, e ele me pediu para a gente, ele fez assim, olha, eu já fiz alguns tratamentos, fiz a constelação e foi muito bom, fiz outras coisas, deixa eu só tirar a gatinha daqui que ela está balançando aqui a tela, vai para ali, papai. Fiz outras coisas, mas eu ainda não consigo lidar com as minhas inseguranças, né? E tem alguma técnica, porque às vezes eu estou equilibrado, mas aí eu chego perto de alguém e a pessoa está desequilibrada, está sentindo medo ou outras emoções desequilibradas e eu termino sendo afetado, né? Eu meio que eu sou meio que uma esponjinha, que muita gente fala, né? Ele falou, tem alguma forma da gente se defender
né, desses padrões, porque, como eu falei, a gente está dentro de um campo de ressonância, né, de um campo de consenso que vibra no medo, vibra na insegurança, vibra na guerrilha, na luta, da autoafirmação, no ego, né, que precisa se autoafirmar o tempo inteiro. E como é que a gente se defende disso? Porque, às vezes, a gente está equilibrado, né, mas, de uma hora para outra, a gente se desequilibra. A gente entra no padrão antigo, a gente volta para o padrão normal. Sim. Bom, assim, eu diria assim, se defender, eu não diria exatamente esse nome. Defender, eu estou lutando contra algo, eu estou me defendendo, né? É o que o ego quer, é o que a mente quer. A mente procura sempre um mecanismo para se defender. O medo, florais, elas estão sempre buscando alguma forma de não entrar em contato com aquela emoção que vai deixar em desequilíbrio. Uhum. Mas eu diria, existe florais, existe sons, existe bater aqui no timo. Você pode bater no seu timo, né? 3 dedozinhos, você bate aqui no peito, aqui, observa a respiração e você vai também equilibrando esse medo. Mas isso são moletas, né? Que você vai usar para sempre e não vai resolver a sua questão. A questão é você fazer aquilo que eu falei, primeiramente, que pensamento está trazendo para você esse medo? Ah, não, eu estava perto de alguém e comecei a sentir o medo. Sim, mas que pensamento veio para você? Anota o pensamento. Autoobservação. Faça isso. Autoobservação. Sinta esse medo. Põe a mão naquele ponto que está realmente reverberando. Faça isso depois, não faça na hora, para não na frente das pessoas. Faça sozinho isso. Mas faça isso até sentir que aquele medo se harmonizou. Faça quantas vezes for preciso, até chegar um momento que você não vai precisar mais fazer isso. Você se harmonizou com outro campo, um campo mais alto. Você não está mais sendo atraído para aquele campo de baixa ressonância. Então, na verdade, a melhor defesa é a gente aumentar o nosso padrão vibratório, nos alinhar com o padrão da matriz divina. Exatamente. Isso é o melhor que podemos fazer. É não combater. Eu posso combater, mas vou passar a vida toda lutando. E a luta não é o nosso objetivo. E é uma coisa muito bacana, que eu gostaria só de enfatizar, que fundamenta as técnicas que você compartilhou, é que a nossa mente influencia o nosso corpo, mas o nosso corpo também influencia a nossa mente, né? Ele trabalha dos dois lados. Então, às vezes, a gente está com alguns padrões emocionais e você, sei lá, não quer levantar da cama, você está com medo de ter que lidar com alguma situação específica, e aí você para e você faz tenta relembrar. Quando você passou por situações específicas e você conseguiu passar por elas, como é que teu corpo vibrava? Como é que o teu corpo se comportava? Como é que você se sentia? Né? Então, você começa a repetir alguns padrões físicos, como corrigir a coluna, como respirar de forma tranquila e harmônica, né? Como focar em teu centro eletromagnético, que é o centro de criação do teu padrão harmônico, né? Que é o coração. E automaticamente você vai estar influenciando a tua mente, você vai estar meio que hackeando a tua mente racional, né? E quando você hackeia a mente racional, você acessa as tuas memórias emocionais. Hoje não dá tempo, mas eu gostaria em um outro momento falar sobre sigilos mágicos, que é uma técnica hermética para a gente acessar a nossa mente subconsciente, acessar essas memórias através de comandos de construção, de solução, através de criação de palavras de poder. Né? Então, são comandos conscientes. Da mesma forma que a gente faz isso inconscientemente, a gente faz. Cada vez que você fala, eu não consigo, eu não posso, e você sente isso, você está dando um comando para a tua mente, para o teu corpo, para cada célula, né, que a membrana celular, ela vibra, e é o cérebrozinho de cada célula, essa membrana, ela absorve essa informação e se comporta de acordo com o seu comando eletromagnético. Então, quando você começa a gerar algumas influências externas, você também influencia a tua mente, a tua estrutura interna. Né? Então, acho que isso é uma dica muito bacana para entendermos. Ah, mas eu vou fazer teatrinho, né? Não. Você vai fazer
um autoexercício, sabe, de reprogramação estrutural, de reprogramação neural consciente. Você está enviando conscientemente como o seu corpo se comporta quando você se sente... Peraí, papai. A gatinha está aqui atrás. Como você se sente quando você está confiante, né? E automaticamente, atualmente, ela vai receber essa sugestão. Concorda? Concordo, claro. Isso é uma técnica muito bacana, né? De autoprogramação e também de ressonância. Você está trazendo uma ressonância do corpo para a mente, né? É uma ressonância diferenciada. Isso também ajuda muito. Eu gosto muito de usar também essas técnicas. Mas gosto também, mais ainda, de ensinar minha consciência a ficar mais fortalecida, né? Para que eu não precise usar outras técnicas, para que eu já fique... bata em mim, já saia. Eu não tenha que fazer alguma coisa. Mas, às vezes, é necessário fazer, né? Às vezes não estamos tão fortalecidos assim, temos que usar outras técnicas. O que eu falo, assim, são técnicas de emergência, sabe? Quando você está em situações específicas onde você tem que resolver na hora. Se você não tem um treinamento de auto-reprogramação, através de uma meditação, através de exercício de pranayama, através de exercício de visualização, através de uma série de técnicas mais aprofundadas, você precisa de alguma coisa que você resolva naquele momento. Além desse processo de auto-observação, né, e de auto-influência, você também pode equilibrar através da tua limpeza pulmonar. Porque como os pulmões estão ligados às nossas tristezas, ele também está ligado, junto com o nosso baço pâncreas, plexo solar e coração, à nossa alimentação de prana e de força vital. E quanto menor o nível de prana e de força vital, mais suscetíveis estamos a serem influenciados pela ressonância do medo, né, ou de qualquer outra ressonância em desequilíbrio, porque você cai o teu padrão vibratório, né? Então, limpar os pulmões é muito importante, né? Você solta todo o ar, depois você vai inspirar com a parte inferior, central, superior. Chega uma hora que não entra mais ar pelo nariz. Quando chegar no limite, você puxa pela boca. Até o limite. Chegou no limite, vai soltando. Superior, central, inferior, e continua soprando até sentir o teu abdômen enrijecido. Ele fica até dolorido. 3 respirações dessas são suficientes para te trazer para o agora. E para você acolher uma informação que está entrando em teu campo, que está entrando em tua realidade, que está entrando em tua vida, se você não estiver no agora, dificilmente você vai conseguir acolher qualquer coisa. Você vai tender a resistir, né? E esse exercício de trazer para o agora, ele também é um exercício de alimentação, de hiperventilação, né? Então, você vai estar oxigenando o teu cérebro, vai estar oxigenando, aumentando a oxigenação do teu sangue, né? Então, corpo, mente e espírito, eles começam a se alinhar. E quando isso acontece, o teu padrão vibratório imediatamente sobe. Né? Mas, Janino, estamos chegando no final. Eu queria te pedir para você trazer a tua mensagem de luz para a gente. Desde já te agradeço demais por você ter topado, né, estar aqui presente, compartilhando tanto amor, tanto carinho, tanta informação. Ok. Também agradeço estar aqui com vocês. Aqui, muito bom esse encontro de luz, muito iluminador, vamos dizer assim, né? Bom, a mensagem para as pessoas é que nesse momento da nossa vida, nessa pandemia, estamos tendo uma grande oportunidade de estar dentro do nosso palácio interno agora, das nossas casas, estar dentro, nos conhecendo mais, conhecendo aquela pessoa que está do meu lado, está do nosso lado, conhecendo melhor ou ficando mais tempo com as pessoas que às vezes nós não tivemos tanta oportunidade de estar juntos por muito tempo. E algumas pessoas estão entrando em atrito, em conflito interno, com medos. Por isso nós viemos falar sobre medos aqui. E dizer que tudo que você vê no outro é um reflexo seu. Tudo que eu vejo no outro está refletido em mim
e é algo que eu tenho que trabalhar, é algo que eu tenho que ver para poder resolver. Eu não tenho que mudar o outro, nem mudar o mundo. Eu tenho apenas que me conhecer. Então, a mensagem de hoje é de Rumi, tá? Que nossas feridas são as brechas por onde entra a luz da consciência para que nós possamos nos curar. Então, eu quero que todos nós possamos observar o que temos dentro, o que está acontecendo lá fora, quais são minhas emoções, meus sentimentos. E que eu possa encontrar a melhor maneira de resolver essa situação comigo mesmo, não é com o outro. Eu não posso mudar o outro. Sempre que eu aponto o dedo para o outro, tem 3 dedos apontando para mim e um para cima. Eu estou me culpando e culpando Deus. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Muito obrigado, Celso, pela grande oportunidade de estar aqui com você. Tá? E qual é mesmo a proposta que você tinha para as pessoas hoje? Vamos lá. Só antes de falar sobre isso, como você está falando sobre as 7 leis herméticas, né, do Kybalion, eu gostaria de depois a gente ver, a gente ver se a gente consegue marcar uma sequência de Café com Cura, para falar só sobre as 7 leis herméticas, não só em termos teóricos, mas em termos práticos, como utilizar de forma prática as leis herméticas, porque ela reúne tudo que a gente precisa saber para trilhar o processo de expansão em todos os aspectos da nossa vida, né, individual e coletivo. Então, exatamente. Então, já sinta-se convidado, a gente só precisa ver direitinho uma agenda para a gente marcar isso. Tá bom, obrigado pelo convite. Maravilha. Gente, olha, ontem eu falei sobre os florais de ressonância sonora, e que a gente fala sobre medo, fala sobre uma série de desequilíbrios, fala sobre como lidar com isso, como acolher, como transmutar, como transformar, como polarizar, como dissolver, como manifestar, ou seja, é tanto como, né? E se eu dissesse para vocês que a gente pode fazer tudo isso relaxando ou até dormindo, né? E aí é que entram os florais de ressonância sonora que nós falamos ontem, e que hoje, e que você pode entender com muito mais profundidade em nosso site, no lacasetanazaré.com. Vai ter o link, tá? Quando a gente disponibilizar, deixa eu até colocar já aqui, quando a gente for disponibilizar o Casita, quando a gente for disponibilizar esse vídeo aqui, eu vou, vocês vão ter acesso mais diretamente. Mas eu tenho uma surpresa para vocês. Está chegando o Dia dos Namorados, né? Que é um momento lindo da gente compartilhar. O Dia dos Namorados tem que ser todo dia, né? Mas já que existe uma data, eu vou usar essa data para você se meter a presentear a pessoa que você ama, né? Então, seja seu esposo, sua esposa, companheiro, companheira, namorado, namorada, não importa. Todas as pessoas, até o dia 10, é o data limite, até o dia 10 de junho, que fechar a formação de florais de ressonância sonora, o companheiro ou a companheira não paga, é grátis. Então, você adquire uma formação e ganha uma outra completamente gratuitamente, né? Isso significa que, se você pensar em termos de casal, vai ficar 50% do valor, né, da formação. Então, eu acho que é um presente extremamente importante. A gente tem que parar, gente, com essa história de medir, dar presente com valores ou com coisas, né? Precisamos transcender isso. Não há mais espaço, gente, para a gente viver nesse piloto automático, nesse automatismo. Olha o medo ressoando, olha os desequilíbrios ressoando, olha o caos que a gente vê, olha os sistemas falidos, tudo precisa ser reconstruído. E para a gente reconstruir essa realidade de consenso, esse campo vibratório terrestre, né, individualmente e coletivamente, essa mudança precisa começar em nós. Lembra que a gente falou sobre ressonância, que tudo que a gente pensa e sente ressoa. Então, você tem que começar a mudar esse padrão de informações que você está ressoando. E como fazer isso? Existe uma série de técnicas, como o Genuíno falou, e uma delas, que, na minha opinião, é uma das mais poderosas, tá? São os florais sonoros. Que eles tanto podem ser utilizados separadamente, como eles podem potencializar
qualquer outra técnica em, no mínimo, metade do tempo. Então, é lindo, é maravilhoso. E, como diria Einstein, né, a medicina do futuro é a medicina das frequências. Né, e essa tecnologia, ela já está disponível para a gente, né, e já está disponível para você, e agora com essa super promoção do Dia dos Namorados. Tá bom? Então, eu espero contar com vocês. Quero ver vocês logo menos fazendo a formação, que vai começar agora, no começo de junho. E para trilharmos 13 dias de muita informação teórica e prática, para aprender sobre o mapa das emoções, para aprender sobre esse link entre corpo e mente, entre emoções e a ressonância dessas emoções no nosso corpo e na nossa realidade, entender sobre o universo quântico, sobre cordas vibracionais, sobre neurociência do som, entender também sobre anamnese, como fazer uma análise profunda de uma anamnese quântica, porque se você não sabe, porque, gente, criar uma frequência sonora em si, depois que você entende a mecânica, é simples. A questão é, baseado em que você vai separar essas frequências, porque a lista de frequências que tem na formação é gigantesca. Aí você vai olhar lá e vai dizer, peraí, vou colocar o quê? Coloco amor, eu coloco que órgão? Qual é o órgão? Porque a gente segue 3 parâmetros, corpo, emoções, e o corpo físico, o corpo emocional e o corpo vibracional. Com esses 3 parâmetros, a gente consegue trabalhar as frequências que a gente vai utilizar. Mas como fazer essa análise profunda é que é a grande tacada da formação. É por isso que a gente diz que a formação de florais sonoros não é um curso, é uma formação, né, que forma terapeutas para transcenderem tudo aquilo que pensam, que imaginam, para quebrar conceitos e para nos ajudar a desaprender para reaprender a quem realmente somos em substância e consciência, que são esses seres, essa coisa linda, maravilhosa que eu sou, que você é, que todos nós somos, que é esse campo divino, né, onde tudo, literalmente tudo é possível. Ok? Então, beijo de luz no coração de cada um de vocês, gratidão. Deixa eu ver todo mundo aqui, a Maria Roneres, a Beatriz, a Maria do Socorro, a Alice da Silva, quem mais aqui? A Rosa Albuquerque, Alice, Socorro, Rose, quem mais? Iane, Luciene Barros, a minha companheira que está aqui dando todo o suporte aqui para a gente estar aqui com vocês. E amanhã a gente teremos mais uma sessão sobre uma outra temática, né, com uma outra ótica, né, para a gente abordar a questão do medo, né, que vai ser a questão sistêmica, né, que o Genuíno começou a falar, né. Então a gente vai estar com a Claudinha para ver essa questão sistêmica, entender a fundo como que o medo ele afeta e ele ressoa na nossa família, né, e como lidar com isso. Ok? Então, até amanhã. Tenha uma noite maravilhosa. Sintam-se beijados e abraçados. Haja luz, haja leveza e haja muita, muita alegria. Genuíno? Arro. Gratidão, Arro. querido. Obrigado. Arre, arro. Haja luz, gente. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Uma boa noite.